Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Estamos agora no nosso episódio de número 74 e hoje nós vamos falar sobre decepções amorosas. O que aprendemos com as decepções amorosas? Elas são castigos do plano espiritual? Pessoas que não ficam em nossas vidas são livramentos? Então, vamos estudar. Para começar mais um episódio, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e ao estúdio da rádio onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast, o de hoje também. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite, siga o nosso Instagram, @Espiritismo Simples. Se você está no seu Spotify, no seu Deezer, Google Podcasts, aperte no botão para seguir e você já não perde mais nenhum episódio novo que a gente for lançando. Então, outra dica, se você nos acompanha pelo YouTube, aperte lá para se inscrever, digite na barra de pesquisa Podcast Espiritismo Simples e se inscreva no nosso canal. O tema de hoje a gente já deu aqui no início, né? Vai ser sobre decepções amorosas. E para a gente introduzir, eu venho com a pergunta, né? Por que nos decepcionamos? Eu estava pensando, né? A gente acaba fazendo o levantamento, faz a pesquisa e aí a gente chega na conclusão de que nós nos decepcionamos, nós nos desiludimos porque nós nos iludimos com algo ou com alguém. Isso é bem lógico. A gente cria, nós geramos dentro de nós expectativas que podem ser conscientes ou até mesmo inconscientes. A gente planeja a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso futuro, nossos relacionamentos, o nosso dia e nos frustramos quando um ou mais deles acabam fugindo do cenário que a gente espera que aconteça. E esperamos que aconteça porque nós nos apegamos a essas pequenas amostras do nosso hoje de um caminho que faz um sentido na nossa mente. Então a gente gera uma historinha e a gente acaba acreditando nessa historinha. Quando pequenos pontos se confirmam, ali a gente vai gerando e aumentando essa expectativa na nossa cabeça, na nossa mente. A gente vai reforçando como se fosse uma bexiga, que a gente vai enchendo com a boca, né? Então a gente enche essa expectativa, até que às vezes pode ser que ela se exploda. Essa bolha nutrida de esperanças se perde, e aí que a gente se decepciona. Quando a gente está falando sobre relacionamento nesse sentido, de expectativas, né? E aí tem uma decepção, tem uma pergunta de quem que é a culpa? E a resposta é de ninguém. Quando essas duas pessoas têm boas intenções. Claro que existem cenários diferentes, né? Certos capítulos do livro da vida acabam que nunca vão chegar. E a nossa tarefa não é evitar essa frustração, mas aprender a lidar, né, quando acontecer. É saber encarar tudo isso e tocar adiante. É saber direcionar o olhar para o que nos faz crescer e não olhar sempre para a bendita metade vazia do copo, que às vezes nem chega a ser metade, é só uma partezinha pequena que não está dentro do que a gente queria e a gente toma como se esse espaço que faltasse fosse tudo na nossa vida, mas não é. Como lidar melhor com isso? Com as decepções, com essas frustrações? Equilíbrio mental. Compreender que a nossa vida ela é repleta de ciclos naturais. Existem vários que se encerram e a gente não percebe, até porque é conveniente para nós. Era exatamente o fim daquele ciclo que a gente já queria, né? Então, quando alguns ciclos que a gente quer que termine realmente se acabam, ou que já esperamos, a gente não se importa. O problema maior está quando a gente não quer que acabe ou não espera que aconteça algum outro. Porém, a gente aprendeu em alguns episódios desse podcast aqui que tudo passa. Chico Xavier falava muito disso, né? A gente vive numa escola de transitoriedade. A mudança nos ensina, a estagnação nem tanto. E a gente tem que começar a lidar melhor com ela. Onde mora um grande problema nisso tudo? A gente gosta da segurança e ama uma zona de conforto. Tudo bem gostar, faz parte do nosso ser, nos ajuda a estar bem.
É da essência, né, do ser humano procurar um abrigo. No início da humanidade, na Terra, quando a gente ainda éramos nômades, lembra? A gente procurava um lugar seguro para ficar, um espaço tranquilo, de tempos em tempos. E evoluímos para o estabelecimento de um espaço chamado de casa, de lar. E a gente faz isso com tudo que nos envolve. Queremos sossego, né? Na vida financeira, no trabalho, na nossa casa e nas relações com as pessoas. Só que não controlamos tudo, muito menos pessoas. A liberdade que você tem, né, e que você tanto preza, é a mesma liberdade que o outro também tanto deseja. Se você tem o direito de ficar, ele tem o mesmo direito de partir. No mundo desses relacionamentos, né, junto com o valor das expectativas que a gente falou agorinha, acontece muito de decepções amorosas com partidas inesperadas. Tava tudo bem. E aí, do nada, tava tudo mal. A gente fala, mas eu nem fui avisado, mas eu não esperava por isso, eu nem imaginava. Pois é, mas nem sempre a gente vai saber ler alguns sinais do outro. E nem sempre vamos ser alertados de fins de ciclos. Eles simplesmente acontecem. Por isso, valorize os momentos, as pessoas, as oportunidades. Viva com profundidade, pois a gente não sabe quando as coisas se acabam. A monja Coen conta um exemplo de uma pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença e que ela vai ter aí mais 3 meses de vida. Se fosse você, como você vai encarar esses 90 dias? A gente tem que aproveitar. E por que a gente não faz isso agora? Quando a gente ainda não tem esse diagnóstico de uma doença, quando a gente não está na pele dessa pessoa. Por que a gente espera para o futuro? Quando estiver mais velho, quando meu filho, alguma coisa, quando meu namorado, meu marido. A gente nem sabe se a gente vai estar aqui, se essas pessoas vão permanecer com a gente. É um clichêzão? É um clichêzão, mas vivo hoje, meu irmão. O instante presente, o agora. Os momentos, eles se acabam. As pessoas se vão. Saiba disso. As pessoas que saem das nossas vidas, elas não são ruins, não são pessoas ruins. São apenas pessoas. Elas não são a causa do nosso problema. Ela apenas, neste momento, já não se encaixa mais no quebra-cabeça da nossa vida. A gente muda. E as pessoas mudam também. E que bom que isso acontece. Não existe essa de que quando uma pessoa sai da nossa vida, ela é um livramento, né? A gente colocou na pergunta do episódio. O seu livramento é o casamento de uma outra pessoa. E que essas duas pessoas vão se dar super bem e vão ser felizes. Assim como você também será, com ou sem uma outra pessoa. A gente não pode cair na bobeira de descartar pessoas que antes estavam ao nosso lado como se agora fossem seres desprezíveis. Se você faz isso, pense que a outra pessoa também é capaz de fazer. E o desprezível dela pode ser você. Ó, que chato, não é verdade? Tem um trechinho do capítulo 65 do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. Eu costumo trazer ele aqui. E eu gosto muito desse trechinho aqui, ó. Vou ler aqui para vocês. É o capítulo 65. Na segunda página ele fala assim, ó. Acomodar-se nas experiências infelizes do passado gera estagnação e dor, porquanto somente a vida desfrutada no aqui e agora é capaz de nos propiciar uma vida feliz e saudável. Precisamos aprender a nascer de novo a cada dia, deixando para trás o que nos machucou e construindo no novo dia experiências felizes, como se a nossa vida estivesse nascendo naquele momento e nos fosse possível começar tudo de novo. Olha que bacana esse trecho do livro do De Luca, né? Ele fala ali, meio que nas entrelinhas, um pouquinho sobre saber deixar o passado em seu lugar, né? Mas com respeito também. Saber ressignificar algumas coisas. Um dos sinais de elevação ou de maturidade espiritual é ter a compreensão natural do fim de ciclos, né? De que a transitoriedade ela vai estar sempre aí com a gente e quando ela chega até nós, sermos resilientes. Essa palavrinha da moda que significa, entre outras várias coisas que atribuíram por essa palavra, sermos fortes, né? Mesmo que com as nossas fraquezas, aos cenários adversos. Então, a vida, ela não acaba quando uma pessoa se vai.
Assim como ela não começa quando outra chega, apesar do momento alegre e feliz que a gente imagine. Nós não podemos depositar a nossa felicidade em pessoas. Deposite em você. Você é a pessoa que melhor sabe se fazer feliz. Eu tenho certeza. Ainda trazendo a grande, sábia Monja Coen, ela, numa certa palestra, ela falou uma frase do professor Hermógenes, né? Diz que esse professor aí é um dos pioneiros do yoga no Brasil. Eu não conheço, mas tem uma grande sabedoria desse professor Hermógenes aí, na frase que ele diz assim: cada vez que você tiver uma desilusão, se alegre, porque está mais próximo da verdade. E é verdade. A gente avança, a gente cresce, a gente amadurece e a gente não percebe. Quantas vezes que a gente escuta que a gente aprende mais nas derrotas do que nas vitórias? E é uma grande verdade. Quando a gente tiver essa desilusão, quando a gente tiver uma decepção, vamos nos alegrar, porque a gente está mais próximo da verdade. Pra gente ouvir com o coração, vou deixar uma musiquinha aí pra vocês escutarem. A música se chama Abrigo, do JP e da Bruna Black. Escuta aí um pouquinho do que essa música passa, o que essa música fala com a gente. Olha, eu sei que a gente às vezes vê errado, aumenta o preço do próprio pecado. Talvez nem seja só questão de ver. Será que o erro é esquecer de quem já foi? Fazia parte do passado e nem por isso tá errado ainda ser ou relembrar o ser. Que passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós, e que logo após a gente saiba de novo o lugar dessa voz. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei semear de novo esse sorriso que é abrigo teu. Linda música, e talvez para cada pessoa que acaba escutando ela possa ter um significado diferente. Eu peguei um trecho que achei bem interessante, né? Que passe o tempo que for para que esse tal ser de antes seja em nós e que logo após a gente saiba de novo o lugar dessa voz. Então é compreender que algumas dessas pessoas que entram na nossa vida e que saem da nossa vida, elas têm um lugar que está guardado, que é especial, que talvez hoje já não faça tanto sentido, mas que a gente não possa perder o respeito. A gente fala com frequência aqui, né, sobre alguns valores do Cristo, e o principal deles é esse amor ao nosso próximo, amor a Deus, amor a nós mesmos e amor ao nosso próximo, ao nosso irmão. Só que parece que a gente tem uma dificuldade quando esse irmão é alguma decepção de relacionamento, de amor amorosa nossa, né? Por quê? Por que a gente passa por isso? Vamos refletir. Quando ele diz pra gente amar o nosso irmão, são todos eles. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Os trabalhos técnicos mais uma vez foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.